E se eu te dissesse que existe uma linha invisível, perdida entre duas ilhas tropicais da Indonésia, capaz de dividir o planeta em dois mundos completamente diferentes? Não é um mito, nem uma invenção literária. Trata-se de uma fronteira biológica tão poderosa que separa tigres e elefantes de um lado, e dragões de Komodo e cangurus do outro. E o mais impressionante, essa linha não pode ser vista, não aparece em mapas turísticos, mas ainda hoje dita as regras da vida selvagem. A contradição é chocante. Enquanto os olhos enxergam apenas 32 quilômetros de mar entre Bali e Lombok, a biologia revela um abismo de milhões de anos. É como se a Terra tivesse traçado uma cicatriz invisível, lembrando que nem sempre o que está perto está realmente conectado. Essa revelação quebra nossa intuição mais básica, de que vizinhos compartilham semelhanças. Aqui, não. Aqui, a vizinhança esconde universos distintos. E o mais curioso é como essa descoberta, feita por um naturalista quase esquecido em comparação a Darwin, continua a moldar a forma como entendemos a biodiversidade até hoje. A linha de Wallace não é apenas uma fronteira, mas um lembrete de que o planeta guarda segredos profundos, enterrados na geologia, na evolução e na própria história da vida. O que você está prestes a descobrir vai além de curiosidades de viagem. É uma história sobre ciência, sobre como o invisível governa o visível e sobre como o mundo que pisamos ainda está cheio de fronteiras que não aparecem nos mapas. Imagine viajar da ilha de Bali para a vizinha Lombok, na Indonésia, percorrendo apenas 32 quilômetros de mar calmo. O cenário parece o mesmo: praias tropicais, florestas exuberantes e montanhas que recortam o horizonte. Mas quando se observa a vida selvagem, a impressão é de ter atravessado um portal invisível. De um lado, tigres, elefantes, rinocerontes e aves como os pica-paus dominam o território. Do outro, surgem criaturas que parecem de outro planeta: cangurus, dragões de Komodo, cacatuas e marsupiais de diferentes tipos. Tudo isso separado não por muralhas ou rios gigantescos, mas por uma fronteira biogeográfica conhecida como a linha de Wallace. Essa linha não existe fisicamente. Não há muros ou marcos delimitando seu trajeto. Apenas um estreito de água que, à primeira vista, não parece nada especial. Ainda assim, ela funciona como uma verdadeira muralha ecológica, dividindo duas regiões que seguem regras próprias de evolução. É fascinante pensar que basta um pequeno deslocamento para que espécies que prosperam em um lado desapareçam completamente do outro, como se o mar fosse guardião de segredos que não permite compartilhar. A ideia de que o mundo pode ser dividido de forma tão clara entre dois conjuntos de animais nos obriga a refletir sobre a relação entre geografia e vida. Normalmente, esperamos diferenças graduais. Um ambiente vai mudando aos poucos, até que novas espécies assumam o protagonismo. Aqui, não. Entre Bali e Lombok, a mudança é abrupta, quase como virar a página de um livro e encontrar uma história completamente diferente. É um contraste que desafia o senso comum e mostra como a natureza pode ser surpreendente em suas fronteiras invisíveis. Esse fenômeno nos ajuda a entender também como pensamos em fronteiras de forma equivocada. Enquanto criamos linhas artificiais em mapas políticos, a Terra guarda linhas muito mais profundas, que não podem ser vistas, mas determinam quem vive e quem desaparece. Para os habitantes locais, pode ser apenas o mesmo mar que separa as ilhas. Para a biologia, trata-se de um divisor de mundos que não se misturam, mesmo em condições aparentemente favoráveis. Essa linha é uma das maiores provas de que as forças da natureza vão muito além do que os olhos podem enxergar. Por trás dela existe uma história de descobertas, viagens e observações meticulosas, conduzidas por um naturalista que ousou enxergar o invisível, Alfred Russel Wallace. Em meados do século XIX, um naturalista britânico cruzava arquipélagos distantes em busca de padrões que explicassem a diversidade da vida.
Seu nome era Alfred Russel Wallace, hoje lembrado como co-descobridor da seleção natural, ao lado de Charles Darwin. Foi durante uma de suas viagens pela Indonésia que ele percebeu algo extraordinário. Ao atravessar o estreito que separa Bali de Lombok, as aves que antes eram comuns desapareceram, substituídas por espécies completamente diferentes. Para um cientista atento, esse contraste não era apenas curioso, mas revolucionário. Wallace ficou intrigado com a mudança abrupta. Ele conhecia bem as diferenças entre continentes distantes, como as espécies que distinguem a Inglaterra do Japão. Mas ali, em um trajeto curtíssimo de barco, havia uma quebra muito mais brusca. Era como se a natureza tivesse traçado uma fronteira invisível que nenhum animal ousava cruzar. Para os marinheiros locais, aquilo passava despercebido. Para ele, era o indício de que existia algo muito maior determinando a distribuição da vida. Inicialmente, foram as aves que chamaram sua atenção. Espécies de pica-paus e outras comuns em Bali simplesmente não apareciam em Lombok. No lugar delas, surgiam pássaros típicos da fauna australiana. Esse detalhe abriu a porta para uma série de investigações que confirmaram o padrão também em mamíferos, répteis e insetos. Cada observação acrescentava mais peças a um quebra-cabeça que até então parecia não ter lógica. Wallace estava diante de uma fronteira ecológica real, mesmo que nenhum mapa a mostrasse. Essa percepção não apenas ampliou a compreensão da biogeografia, mas também mostrou como o olhar atento pode transformar o banal em extraordinário. Qualquer viajante poderia ter atravessado aquele estreito centenas de vezes, sem notar nada além das paisagens. Foi o hábito de observar, de comparar e de questionar o óbvio que permitiu a Wallace formular sua teoria. Isso nos lembra de como, muitas vezes, os maiores segredos estão escondidos em detalhes que ignoramos no dia a dia. A descoberta de Wallace, em 1859, abriu caminho para uma nova forma de enxergar a relação entre vida e geografia. Mas ainda faltava uma resposta fundamental. Por que a proximidade geográfica não explicava essas diferenças? A solução para esse enigma exigiria olhar para o passado profundo da Terra e compreender que não era a distância que separava os animais, mas a própria história geológica do planeta. A princípio, o contraste entre Bali e Lombok parecia um paradoxo. Afinal, como poderiam duas ilhas tão próximas, separadas por apenas 32 quilômetros, abrigar faunas completamente diferentes? Alfred Russel Wallace percebeu que a explicação não podia estar apenas na geografia imediata. Em alguns casos, ilhas situadas lado a lado, muito mais próximas entre si, possuíam animais de origens distintas. Já outras, mais afastadas, compartilhavam as mesmas espécies. A distância, portanto, não era a chave. O segredo estava escondido na história profunda da Terra. Wallace sugeriu que o que moldava essa divisão não era a proximidade, mas barreiras naturais invisíveis. O estreito entre Bali e Lombok é profundo, marcado por correntes marinhas intensas que tornam quase impossível a travessia de muitas espécies. Mesmo aves e insetos, capazes de voar, raramente cruzam essa fronteira, pois a combinação de ventos e águas cria um verdadeiro fosso ecológico. É como se a própria natureza tivesse erguido uma muralha líquida para manter os dois lados separados. Esse fenômeno é fascinante porque desafia nossa intuição. Estamos acostumados a pensar que quanto mais perto duas regiões estão, mais semelhantes serão suas formas de vida. Aqui, a lógica se inverte. A profundidade do oceano e as correntes atuam como guardiões, impedindo a dispersão de espécies asiáticas para o leste e de espécies australianas para o oeste. É a geologia ditando as regras da biologia em uma dança invisível que dura milhões de anos. Mesmo espécies que parecem ter todas as condições de atravessar, permanecem respeitando a fronteira. Pássaros migratórios podem até sobrevoar a linha, mas não conseguem estabelecer populações permanentes do outro lado.
Isso mostra que o problema não é apenas chegar, mas sobreviver em ambientes moldados por histórias evolutivas distintas. É como tentar plantar uma árvore tropical no deserto. Pode até germinar, mas não prospera. Esse detalhe dá ainda mais força à ideia de Wallace de que a linha era muito mais do que uma simples divisão geográfica. O enigma, porém, ainda não estava completamente resolvido. Wallace havia proposto a separação baseada em suas observações, mas faltava a peça mais importante do quebra-cabeça: entender que, em tempos ancestrais, Bali e Lombok pertenciam a blocos continentais diferentes. Somente com a teoria da tectônica de placas, desenvolvida mais de um século depois, seria possível dar a explicação definitiva para a origem dessa barreira invisível. Quando Alfred Russel Wallace formulou sua ideia, em 1859, faltava-lhe uma ferramenta que só surgiria um século depois: a teoria da tectônica de placas. Naquele tempo, não se compreendia que os continentes eram móveis, fragmentos de uma crosta que flutua sobre o manto da Terra. O que Wallace percebeu, empiricamente, só seria explicado nos anos 1960, quando a ciência comprovou que Bali e Lombok pertenciam a blocos continentais distintos. Hoje sabemos que a linha de Wallace marca o encontro de duas antigas massas: a plataforma de Sunda, a oeste, que já esteve conectada à Ásia, e a de Sahul, a leste, que englobava Austrália, Tasmânia e Nova Guiné. Durante as eras glaciais, quando o nível do mar caía drasticamente, grandes porções dessas plataformas ficavam expostas, formando pontes terrestres. Tigres e elefantes podiam atravessar continentes inteiros, assim como marsupiais percorriam territórios vastos. Mas havia um ponto intransponível. O oceano profundo entre essas duas massas nunca secou. Esse abismo oceânico, invisível a quem observa a superfície, foi o guardião da separação. Mesmo quando humanos ancestrais começaram a explorar a região, milhares de anos atrás, eles já encontravam faunas distintas em cada lado da linha. É impressionante pensar que essa fronteira resistiu a mudanças climáticas, glaciações e migrações, mantendo a vida de cada lado em seus próprios trilhos evolutivos. A tectônica de placas, que parece um conceito abstrato de geologia, aqui se revela como uma das forças mais decisivas da biodiversidade. O curioso é que até aves, insetos e outros animais com capacidade de voo respeitam a fronteira. Não é que não consigam cruzá-la fisicamente, mas sim que a colonização do outro lado nunca se sustenta. As condições ambientais, aliadas à história evolutiva de milhões de anos, formaram ecossistemas independentes. É um exemplo claro de como a biologia não pode ser entendida isoladamente. Ela se entrelaça com a geologia, o clima e a própria dinâmica do planeta. Essa compreensão tardia mostra o quanto a ciência é um processo coletivo e cumulativo. Wallace enxergou a linha. A tectônica de placas explicou sua origem. Juntas, essas peças formam uma narrativa poderosa sobre como a Terra molda a vida. E no coração dessa narrativa está uma região que se tornou um verdadeiro laboratório natural: a Wallacea, um arquipélago de ilhas que nunca estiveram ligadas a nenhum continente, mas que guardam segredos valiosos sobre a história da evolução. Entre os blocos continentais de Sunda e Sahul, existe uma zona única, batizada de Wallacea. Trata-se de um arquipélago formado inteiramente por ilhas oceânicas que nunca estiveram conectadas a nenhum continente. Diferente de Bali ou da Austrália, que carregam em sua história geológica a memória de antigas ligações terrestres, essas ilhas nasceram do próprio movimento das placas tectônicas, elevadas do fundo do mar por forças colossais. Esse detalhe transformou a região em um verdadeiro caderno em branco da natureza, pronto para ser preenchido com novas espécies. Mas, apesar de isoladas, essas ilhas não ficaram desertas.
Elas se tornaram palco de colonização preferencial para as espécies vindas do leste, do lado australiano. Marsupiais, cacatuas e até os famosos dragões de Komodo encontraram espaço para prosperar em Wallacea, enquanto as espécies asiáticas ficaram praticamente ausentes. É como se o oceano tivesse funcionado como um filtro seletivo, permitindo a entrada de alguns viajantes e barrando outros. Esse processo deu origem a ecossistemas singulares, que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do planeta. O exemplo mais emblemático é o próprio dragão de Komodo. Estudos mostram que ele surgiu na Austrália há cerca de 3 milhões de anos, mas só chegou às ilhas de Wallacea aproximadamente 1 milhão de anos atrás. Desde então, se tornou o predador supremo do arquipélago, adaptando-se a caçar cervos e até búfalos introduzidos pelos humanos. Essa trajetória não apenas conta a história de uma espécie fascinante, mas também ilustra como a geografia e o tempo moldam novos reinos de vida. A Wallacea também se destaca por sua biodiversidade endêmica, ou seja, espécies que só existem ali. Isso faz da região um dos pontos mais importantes para a conservação global. Cientistas a veem como uma biblioteca viva, onde cada ilha é um capítulo diferente sobre evolução e adaptação. Preservar esse arquipélago significa proteger um registro natural que não pode ser reconstruído em nenhum laboratório. É um lembrete de que, mesmo em pleno século XXI, ainda existem lugares no planeta que funcionam como cofres secretos de biodiversidade. Esse mosaico de ilhas mostra de forma quase poética como a vida encontra caminhos mesmo nos cenários mais improváveis. E também prepara o terreno para compreender por que a linha de Wallace não é apenas um conceito científico, mas um legado que continua moldando nossa forma de pensar sobre a natureza até os dias de hoje. A linha de Wallace permanece, até hoje, como uma das fronteiras naturais mais fascinantes já identificadas. Ela não é apenas um detalhe geográfico ou biológico, é a prova de que a história profunda da Terra deixou marcas visíveis na forma como a vida se distribui. Milhões de anos depois, tigres ainda não cruzaram para o leste, e dragões de Komodo permanecem restritos ao lado australiano. Essa divisão mostra que a evolução não é apenas uma questão de tempo, mas também de barreiras invisíveis que moldam o destino das espécies. A grandeza da contribuição de Wallace está em ter mostrado não apenas como as espécies mudam, mas também por que se organizam em regiões distintas. Darwin explicou a origem das espécies. Wallace, em contrapartida, revelou a geografia delas. Esse equilíbrio entre biologia e território é o que tornou sua descoberta tão marcante. Hoje, ecólogos e conservacionistas continuam a usar a linha de Wallace como referência, planejando áreas de preservação e entendendo como proteger ecossistemas que nasceram desse isolamento ancestral. O mais impressionante é perceber como eventos geológicos, aparentemente distantes da vida cotidiana, continuam a influenciar diretamente o presente. O encontro de placas tectônicas, as glaciações e o nível do mar esculpiram não apenas paisagens, mas também ecossistemas inteiros. Ao observar a linha, vemos uma história que une geologia, biologia e clima em uma narrativa só. É quase como se a Terra tivesse escrito em silêncio um manual sobre os limites da vida. Esse legado também ecoa no imaginário humano. A ideia de que existe uma fronteira invisível dividindo dois mundos tão próximos nos lembra de que o planeta ainda guarda segredos sutis, capazes de surpreender mesmo os mais atentos. Para os viajantes que visitam Bali ou Lombok, pode parecer apenas um detalhe curioso, mas para quem estuda a evolução, é uma chave que ajuda a decifrar como espécies se espalham e persistem. É ciência, mas também é poesia da natureza. Assim, a linha de Wallace se firma não apenas como um conceito científico, mas como uma metáfora poderosa. A vida e a Terra caminham juntas, moldando-se mutuamente em processos que atravessam eras. O que parece invisível pode ser, na verdade, a maior das divisões.
E talvez a verdadeira curiosidade esteja em reconhecer quantas outras barreiras sutis ainda permanecem escondidas, aguardando para serem descobertas. Depois de mergulhar nessa história, fica difícil não se impressionar com a força de uma linha que ninguém vê, mas que até hoje dita quem sobrevive de um lado e quem prospera do outro. A linha de Wallace é mais do que um conceito científico. É um lembrete de que o planeta guarda fronteiras sutis, tão poderosas quanto montanhas ou oceanos, capazes de moldar destinos de espécies inteiras. E isso nos leva a uma provocação. Quantas outras linhas invisíveis existem, influenciando nossas vidas, sem que percebamos? Se a geologia pode separar tigres de cangurus por milhões de anos, será que nós também não vivemos presos em fronteiras invisíveis, criadas por nossos medos, crenças ou limitações? A ciência mostra que barreiras existem, mas também que compreender essas barreiras é o primeiro passo para atravessá-las. Assim como Wallace ousou observar o que ninguém via, talvez seja a hora de você também começar a questionar os limites que parecem intransponíveis. O que na sua vida você sempre aceitou como dado, mas que, na verdade, poderia ser reinterpretado. A curiosidade científica pode se transformar em ferramenta prática para enxergar além das aparências. E aqui está o ponto. Enquanto muitos vivem ignorando essas fronteiras invisíveis, alguns poucos escolhem investigá-las, compreendê-las e usá-las como alavancas para transformar a própria visão de mundo. Você vai continuar apenas ouvindo histórias de descobertas? Ou vai aplicar esse olhar crítico para transformar sua realidade? Se essa reflexão te fez repensar não só a natureza, mas também sua própria vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você vai encontrar histórias que unem ciência, mistério e inspiração, sempre mostrando que o invisível pode ser muito mais poderoso do que imaginamos.